Olá, tudo bem por aí? Nesse vídeo eu queria conversar com você um pouquinho sobre vibe. Tipo, Nossa, eu não tô com uma vibe muito legal. então, nossa, que legal a vibe daquela pessoa. Sabe essa vibe? É sobre isso que eu quero falar. Então, o que eu tenho percebido, e por isso que eu senti muita vontade de compartilhar essa minha reflexão, essa minha percepção recente, muitos de nós, às vezes, estamos numa vibe que não é uma vibe muito legal, que é uma vibe mais de desconfiança, de medo, de tristeza, de preocupação. E a gente fica com muita dificuldade, às vezes, de sair dessa vibe, né? E às vezes a gente tem dificuldade também de entender por que a gente entrou nessa vibe. Então, eu venho pensando muito sobre isso, refletindo muito sobre vibe e sobre como que tá a nossa vibe e o que a gente tem de responsabilidade sobre essa vibe, né? Eu, nesse momento, eu estou terapeuta, então atendo pessoas, eu observo as pessoas e vejo que muitas vezes elas estão numa vibe pesada, no sentido de com muita preocupação, com muita ansiedade, com muito medo, com muita desconfiança e muita preocupação. E é lógico que sentir preocupação, medo, desconfiança, tudo isso baixa a nossa vibe. Claro que baixa, né? Mas muitas vezes também a gente se pega diferente, com uma energia mais carregada, mais pesada, e a gente não consegue localizar o que aconteceu para que essa vibe, né, caísse e a gente se sentisse dessa maneira. E nessa hora, muitas vezes, o ego entra, né? E aí a gente começa a acusar as pessoas. Deve ser porque aquela pessoa tem aquela energia. A gente já projeta no outro, tá resolvido, né? E aí começa a pensar num inimigo. Enfim, o que eu quero trazer aqui é uma coisa que tá chegando muito pra mim e que tá fazendo muito sentido pra mim a respeito das escolhas. As pequenas escolhas do dia a dia. Pelo que eu tô conseguindo entender, não é de uma hora pra outra que a nossa vibe cai. É que a gente vai fazendo escolha após escolha após escolha e de repente a vibe cai. E a mesma coisa para a vibe também melhorar, né? A gente precisa se esforçar um pouco, a gente precisa de um pouco de continuidade e esforço. E esforço que eu digo é no sentido de investir em nós. Seja um esforço em começar a fazer um exercício físico, ou beber mais água, ou buscar terapia, ou se alimentar melhor, o esforço da gente estar se cuidando, né? E é uma medida após a outra, uma escolha após a outra, e de repente a nossa vibe vai ficando mais leve e a gente vai ficando mais em paz. Então, perceba que mudança de vibe e a qualidade da sua vibe, ela depende muito dessas escolhas, dessas pequenas escolhas. E vamos falar então de que tipo de pequenas escolhas eu tô falando. Se você anda com uma vibe baixa, eu te pergunto, você faz fofoca? Você fica conversando com seus amigos sobre outros amigos, sobre os problemas dos outros amigos, sobre os erros dos outros amigos? Você faz isso? Você tem ideia? Eu acho que chegou o momento da gente começar a enxergar os nossos pequenos gestos do dia a dia como muito importantes, como os agentes que vão influenciar diretamente na nossa vibe. Quando você faz uma fofoca, você está propagando a dor do outro. Quer o outro esteja consciente dessa dor, quer ele não esteja, você está propagando a dor do outro. Quando você pega um defeito do outro para ficar rindo e debochando e fazendo piadinha, mesmo que o outro não vá saber, mesmo que o outro hoje lide bem com aquele defeito, você sabe se foi sempre que ele conseguiu lidar com esse defeito? Será que não existe uma história naquele corpo emocional, naquele complexo que é aquele ser humano? Será que não existe dor ali? E aí você pega essa dor e você ri. Eu não sou aquela pessoa chata que não ri de nada e que não vê graça em nada, mas realmente tem certas comédias que me tocam profundamente, assim, que eu não consigo ver graça, sabe? Algumas eu até consigo. E eu vou dizer que quando eu era adolescente, nossa, às vezes era a diversão do meu dia. Era sentar, às vezes, numa festa com uma amiga que me sabia o que eu tava pensando só de eu olhar pra cara dela, e a gente ficava rindo de quem dançava mal, de quem tinha alguma coisa que não era tão... não correspondia tanto, né, ao que era normal pra sociedade, e a gente pegava aquilo e fazia de chacota. Quantas e quantas e quantas vezes eu fiz isso. Gente, isso é uma bomba geradora de baixa estima. Não só esse tipo de comportamento, mas também competição.
Ficar competindo com as pessoas é uma bomba geradora de baixa estima, porque não tem como você não se sentir inferiorizado diversas vezes durante essa competição. Então, é uma forma de você drenar a sua energia. E quando você vê, você tá cheio de vergonha, você tá se sentindo péssimo, péssima, você tá sentindo que você não é capaz de nada. E você acha que é por causa da tua preocupação com seu filho que não passou na faculdade. A gente atribui a nossa vibe baixa a certas questões que a gente não pode mudar. Só que aí fica complicado, né, meu amigo, minha amiga? Como é que você vai conseguir mudar a sua vibe se você não tem controle sobre isso, se você não pode fazer nada sobre isso? Então, observa se você tem esse costume de fazer fofoca, de ficar contando o problema do outro. E aí, vamos lá, né? Às vezes você tá passando por uma situação que tá mexendo com você, que é algo com você e que envolve outra pessoa, que de certa forma expõe outra pessoa, mas aí é uma situação completamente diferente de você chegar no seu ambiente de trabalho e falar: Você viu fulana? Você viu a roupa dela? Você viu... qualquer coisa. A maledicência é uma forma de trabalhar energeticamente com o outro e com você mesmo das piores, da pior qualidade. E assim, se você quiser enxergar mais profundamente, isso é uma brecha energética gigante que você abre no teu campo para que a preocupação entre, para que o medo entre, né? Então, muitas vezes a gente vai, né, homeopaticamente tendo esse comportamento todos os dias, vem alguém e ainda tem isso, né? Porque às vezes você nem é fofoqueiro, mas aí você começa a conviver com uma pessoa que é fofoqueira. Você começa a ficar todo dia lá com essa pessoa. Chega uma hora que você cai na mesma vibe que a pessoa. Porque como já diz o ditado, pra baixo todo santo ajuda. E ajuda, até o santo ajuda. É como se fosse assim, é mais pesada essa energia de você se deleitar com o sofrimento do outro, de você ver graça no sofrimento do outro, ou de você sentir um certo prazer em comentar, né, que você sabe daquela história negativa sobre outra pessoa. Isso é um trabalhinho homeopático que você vai fazendo dia após dia após dia. Então fica muito difícil, mesmo que você não seja essa pessoa, que você não tenha uma tendência natural a fazer isso, se você começa a conviver por conta de ser uma energia mais pesada, uma energia mais fácil de você entrar na onda, você acaba entrando. E isso funciona também para competição. Lidar com pessoas muito competitivas é até tranquilo você lidar com uma pessoa competitiva quando ela não está competindo com você. Porque quando ela começa a competir com você, também é um Deus nos acuda. Pelo menos assim, eu tô falando por mim, tá? Por mais que eu não seja naturalmente competitiva, eu não fico competindo com as pessoas, mas se vem alguém e começa a competir comigo, não dá 3 minutos, tô eu lá competindo. É como se fosse o meu lobinho que eu não quero alimentar. Eu não quero alimentar esse tipo de energia, eu não quero alimentar esse tipo de vibe. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso observar primeiro, porque não é todo mundo que compete com a gente. Bem, pelo menos também é comigo que eu tô falando, né? Não é todo mundo que compete comigo, mas quando entra numa de competir comigo, eu busco não conviver, não deixar de me relacionar. Eu não expulso a pessoa da minha vida, mas também não vou, porque eu não sou boba nem nada, e não vou ficar convivendo com essa pessoa porque eu não quero entrar nessa vibe. Eu tenho que observar quais são as minhas fragilidades, aonde eu caio. Eu sei que eu caio na competição se a pessoa entrar numa de competir comigo. E a mesma coisa também para maledicência. E eu acho que para todos nós é importante a gente observar isso. Observar o que está saindo da nossa boca. Porque o que eu tenho percebido de verdade é que essa é uma das formas mais sutis e poderosas da nossa vibe baixar. E depois a gente vai atribuir lá a conta que a gente não conseguiu pagar, o boleto, né, que tá vencendo. Mas na verdade é muito mais profundo que isso. Observe-se. Ok? Então é isso, gente. Gratidão. E qualquer coisa eu tô por aqui.